estão me fazendo vários pedidos para eu explicar melhor como a gente determina a região de integração. Nos exercícios, a região é dada de um jeito meio em cima do plano, embaixo do... E aí fica parecendo que você precisa conseguir visualizar em 3 dimensões todas essas regiões, né? Depois que você acostuma um pouco, é até fácil visualizar, né? Mas eu vou passar uma ideia aqui que eu acho que vai facilitar a resolução dos exercícios, né? Bom, o que acontece é o seguinte: quando a gente vai integrar, a gente quer usar o teorema de Fubini. Então, em R2, você vai ter regiões assim, certo? Então, o x varia entre duas constantes e o y varia entre dois valores que dependem do x, né? É aquela coisa de fatiar essa figura aí, né? Então, o x varia entre A e B e, fixado o x, o y varia entre um h de x e um g de x, né? Então, é isso que você quer. Você quer que a região esteja nesse formato. As regiões não são, em geral, nesse formato, mas os exercícios são feitos para você conseguir resolver. Então, as regiões vão estar nesse formato, né? O que pode acontecer aqui de complicação são duas coisas, eu acho. Uma é que o papel de x e y pode estar trocado. Então, sua região pode ser uma coisa assim. Sua região pode ser uma coisa assim. Você tem aqui um h de y e aqui um g de y. E o y agora varia entre duas constantes A e B. E fixado esse y, o x agora varia do h de y até g de y. Então essa é uma complicação dos papéis de x e y estarem trocados. Isso aí você precisa olhar o problema e decidir, certo? Uma outra coisa que é um pouco mais complicado é o seguinte: esse tipo de região aqui, provavelmente o problema vai dizer para você, o x vai de A até B. De alguma forma isso vai estar escrito. Ou ele vai estar dizendo que o x está limitado pela reta x igual a A e a reta x igual a B, ou que o x vai de A até B mesmo, né? Uma complicação aqui acontece quando esses dois valores A e B estão implícitos, né? Então, às vezes você tem aqui uma curva g de x e uma curva h de x. E o problema diz assim, a região entre essas duas curvas. Então, a região entre as duas curvas, você vai ter que determinar quem são esses pontos A e B. Certo? Então, aqui você vai precisar... Como é que você determina? Você iguala h de x igual a g de x e você descobre quais são os dois pontos de interseção que deve ter para você ter essa região aí, ok? Então, então nada. Tem de novo essa mesma complicação, os papéis de x e y podem estar trocados. Então aqui de novo, a região pode ser uma coisa assim, certo? Basicamente isso daí é o que acontece. Agora, também para poder falar de mais regiões, também por isso, a gente vai usar às vezes coordenadas polares, né? O que significa coordenadas polares?
Coordenadas polares quer dizer que em vez de você escrever as coisas em função de x e y, você vai escrever em função de r, que é o tamanho do vetor, e θ, que é esse ângulo, né? E aí, a integração que está lá no plano xy, você consegue trazer para esse plano rθ e fazer a integração em rθ. Então, da mesma forma, o que você quer aqui, essencialmente, é que a região no plano rθ seja descrita mais ou menos assim. É isso que você quer, não? É interessante que você saiba ver lá no plano XY que região é essa. Esse tipo de região aqui, assim, você tem lá no plano XY, o θ variando de um ângulo A até um ângulo B. Então, o θ é toda essa região aqui, certo? E quando o θ varia daqui até aqui, o raio varia entre um valor que depende de θ e outro valor que depende de θ. Então, é como se fosse assim, né? Certo? Essa distância daqui até aqui depende do ângulo θ. E depois até aqui também depende do ângulo θ. Então, esse é o h de θ e o g de θ. Ou seja, as regiões correspondentes vão ter essa cara, né? Às vezes fica mais fácil porque não tem o h de θ, é zero, por exemplo, né? Certo? Mas essencialmente o que você quer é que a região, depois de feitas as mudanças de coordenadas, ela esteja num formato assim, porque esse aqui você consegue usar Fubini e integrar depois, né? De A até B, de h de θ até g de θ, aí você tem a função lá que você está integrando em coordenadas polares, você põe aqui as coordenadas polares, multiplica por r, aqui, dr dθ, certo? Você quer que a região tenha mais ou menos essa cara aqui. Os exercícios de coordenadas polares que eu tenho visto são essencialmente esses. De novo, você às vezes tem a mesma complicação que você tinha no caso XY, que essa região ela pode estar descrita de uma maneira que o θ inicial e o θ final estejam implícitos. Então esse é o caso daquela pétala, né? Depois você dá uma olhada de novo, eu acho que tem até um vídeo falando sobre isso, mas a pétala, você tem lá o raio, o θ variando de menos não sei quanto até, né? Menos π sobre 8, eu acho, até π sobre 8, enquanto isso o raio varia de 0 até um valor máximo e depois para 0 de novo, certo? E aí esse ponto aqui, ele pode não ser dado. Você sabe que a região, você vai ter que descobrir quem são esses pontos, né? Então, normalmente, a região é assim. E o que acontece, eu não vi nenhum exercício assim, mas da mesma forma que em x e y, o papel de rθ aqui nessas desigualdades pode ser trocado também, né? Então, você poderia ter assim, um R variando entre A e B, e fixado esse R, o ângulo θ variando de um H de R até um G de R, né? Então, enquanto nesse caso aqui a região era assim, certo? Para cada θ você tinha o R variando de tanto a tanto. Nesse caso aqui, você tem dois raios. Nossa,
Espera aí que ficou ruim isso aqui. Esse aqui é o raio A. E aqui um raio B. Certo? E para o raio, qualquer raio aqui entre esse tanto e esse tanto, você tem o θ variando, só que para esse raio. Então, na verdade, o que você tem é uma curva aqui assim, né? Que diz para cada raio, o θ varia de quanto a quanto, certo? Então, em R2, as regiões que a gente vai trabalhar são basicamente essas, certo? O que você tem que lembrar? No final das contas, as variáveis que você está trabalhando, sejam elas x e y, ou sejam elas r e θ, elas vão precisar ser escritas dessa forma aqui, porque são essas que a gente sabe resolver, né? Então, uma constante até outra constante e uma função até outra função. É basicamente isso. Pode ser constante aqui também em algum lugar, mas o caso mais geral que a gente trabalha aí, o teorema de Fubini, é esse, certo? Então, você escreve dessa maneira, ok? E uma dificuldade é que às vezes esses limites eles estão implícitos. Você vai ter que descobrir onde que duas funções se interceptam para saber qual que é o mínimo e qual que é o máximo, esse tipo de coisa. Certo? Então, em R2 é isso. O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre regiões em R3.